Receber o auxílio-doença sem precisar passar pela perícia médica do INSS é possível e nesse vídeo você vai ver junto comigo como fazer isso. Nessa última sexta, dia 21/7 de 2023, teve alteração nas regras para a concessão desse benefício, que você pode receber sem ter que passar pela perícia médica do INSS. Então vamos ver junto comigo essa novidade. O meu nome é Letícia, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, e aqui no Solução Jurídica você vai encontrar muitos conteúdos sobre direito previdenciário, trabalhista, civil e muito mais, que vai te ajudar a encontrar a solução jurídica para os problemas do seu dia a dia. Então, fica comigo! Mas eu já te adianto que isso não é novidade. O auxílio-doença sem perícia médica já era um benefício que estava sendo concedido lá durante a pandemia do coronavírus, entre os anos de 2020 a 2021. E também passou a ser concedido novamente entre os meses de julho a dezembro de 2022. Mas, infelizmente, estava parado, tem muita gente esperando para receber esse benefício, esperando na fila da perícia médica, mas o governo decidiu desafogar essa fila, tornando possível agora, com essas novas regras que a gente vai ver, a concessão desse benefício tão importante, que é essencial na vida de muitos brasileiros. E não tem coisa mais difícil do que uma pessoa que fica lá meses ou às vezes até anos esperando para receber um benefício previdenciário e chega no final, quando realmente esse benefício vai ser analisado, você tem lá um resultado de negativa. Eles não concedem o seu benefício. E todo aquele período que você ficou sem renda, você não tinha dinheiro para comer, você não tinha dinheiro para sustentar sua casa, seus filhos. E aí, o que acontece? Então esse benefício é tão importante que você, entendendo as mudanças que teve, talvez você consiga adiantar o resultado do seu benefício. E quem sabe ele pode ser positivo. Agora eu vou mostrar para vocês as novidades da portaria número 38, que foi feita pelo INSS em conjunto com o Ministério da Previdência Social. E você vai ver as novidades que vão te ajudar a receber o auxílio-doença. Aqui, pessoal, eu tô aqui com os slides que eu preparei para vocês com muito carinho, para vocês verem o que é esse benefício, né, o auxílio-doença sem perícia, como fazer o requerimento dele, quais são os requisitos que precisa constar no documento médico. Então vamos ver comigo. A primeira questão muito importante é que a concessão vai ser feita por meio de análise documental, incluindo o atestado médico, conforme a portaria publicada na sexta-feira, dia 21/7 de 2023. Então, essa é uma grande novidade, porque foi feito nessa última sexta. Então, você vai receber essa notícia em primeira mão, porque ainda não é todo mundo que está falando sobre isso. Então, fica ligado aqui. E por que o governo decidiu fazer essa portaria? A fila do INSS, ela tem hoje, para vocês terem noção, cerca de 1,794 milhão de segurados à espera da concessão de um benefício previdenciário. É muita gente, tá na casa do 1 milhão já, então tá um absurdo isso. Eles teriam que ter tomado uma medida assim. Só que vocês vão ver aqui comigo, lá no finalzinho do vídeo, que tem alguns pontos negativos. Isso veio para melhorar, mas tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Então vocês vão ver comigo, com análise de especialistas, que nem sempre isso vai favorecer os segurados. E agora vamos ver junto quais são as novidades da portaria conjunta do Ministério da Previdência Social com o INSS, a portaria de número 38. A primeira delas, o prazo máximo para concessão do benefício passa a ser de 180 dias. Antes, o prazo máximo para concessão do benefício previdenciário com base na análise documental, ou seja, você recebendo um auxílio-doença sem precisar passar pela perícia do INSS, era só de 90 dias. Passou disso, você não recebia mais. Agora, eles aumentaram para 180 dias. Então, essa é a principal mudança que vai melhorar. A segunda novidade é que caso o segurado tenha um benefício negado, ele vai ter um prazo de 15 dias para realizar um novo requerimento. Antes, na portaria passada, você tinha que esperar um prazo de 30 dias. Então, é mais uma melhoria que trouxe para os segurados. Mas essa terceira novidade é a melhor de todas, porque os benefícios por incapacidade temporária de natureza acidentária também poderão ser concedidos por análise documental, desde que seja apresentada a comunicação de acidente de trabalho, o famoso CAT, que tem que ser emitido pelo empregador. Antes, não era possível você receber
o auxílio-doença com base na análise documental se a sua doença, se o seu acidente fosse proveniente de acidente ou doença de trabalho, você não recebia. Mas agora é possível, desde que você anexe lá no seu requerimento o CAT. E esse CAT, o comunicado do acidente de trabalho, tem que ser emitido pelo seu empregador. Se o seu empregador vier a negar, ele não emitir esse documento, é claro que ele vai te prejudicar. E assim, você pode recorrer a um advogado especialista na área para ajudar você a encontrar uma solução para esse problema. E onde você pode pedir esse benefício? Tem várias formas. As primeiras é pelos canais de autoatendimento, ou seja, você mesmo pode fazer o requerimento, que é pelo Meu INSS, que você pode fazer pelo aplicativo ou pelo próprio site na internet, e também pela central de atendimento 135, né, o famoso 135. Você pode pedir o auxílio-doença com análise documental pelo telefone. Só que se for pelo telefone, você fica bem atento, porque o seu benefício ele vai ficar pendente de análise até você anexar os documentos médicos. Então, fica ligado nisso. Você também pode pedir esse benefício pelos canais assistidos, que são as agências da Previdência Social ou pelas entidades conveniadas, né, por um advogado. O advogado, quando ele faz o requerimento de um benefício, um requerimento administrativo, ele tem um sistema ali só para ele. E é um sistema próprio dos advogados que facilita muito na análise da concessão desse benefício. E eu já adianto que ter um advogado te assistindo, ou seja, um advogado que está acompanhando ali o seu processo, seja administrativo, quando feito direto no INSS, ou na Justiça, quando o INSS negou e você teve que recorrer para a Justiça Federal, é importantíssimo o acompanhamento de um advogado especialista e da sua confiança. Agora vamos lá para os requisitos. O que precisa ter nesse documento médico para o INSS conceder o seu auxílio-doença sem ter que passar pela perícia médica? Vamos ver junto. O nome completo do segurado tem que constar nesse documento, a data da emissão do documento, que não pode ser superior a 90 dias da data de entrada do requerimento. Então, passou de 90 dias, esse documento já não é mais válido. Então, vocês fiquem atentos, porque esse documento médico, esse atestado, ele tem que ser atual, não pode passar de 90 dias. Também tem que ter como terceiro requisito o diagnóstico por extenso ou Código da Classificação Internacional de Doenças, o famoso CID. Tem que constar lá o diagnóstico do seu problema, da sua doença, tem que ter o CID, isso para facilitar o INSS, né, o servidor, analisar o seu pedido, a doença que você tem. Então, atenção, esse CID é muito importante ter no seu documento. O quarto requisito é a assinatura e identificação do profissional emitente, com nome e registro no conselho de classe, ou carimbo. Então, a identificação do médico que está te atendendo, né, que emitiu aquele documento médico, é muito importante, né? Geralmente vai estar lá no carimbo dele, o CRM, então fiquem atentos para esse requisito também. O quinto requisito é a data do início do afastamento ou repouso. A partir de que data deu início o afastamento das suas atividades laborativas, das suas atividades habituais, tem que ter essa data. E por fim, o último requisito é o prazo necessário estimado para o repouso. Tem que ter uma estimativa do médico ali, falando quanto tempo vai ser necessário para você se recuperar. Então, esse tempo não precisa ser um tempo ali concreto, né? É uma estimativa, de preferência em dias, que o seu médico vai fazer, vai projetar e vai colocar nesse atestado. E nem preciso falar para vocês que esse documento médico tem que ser legível e sem rasuras, porque assim, você não vai passar pela perícia, né? A única coisa que o INSS vai ter para analisar se concede ou não o seu benefício é o documento médico, é o atestado. Então, se ele tiver rasurado, tiver ilegível, ele não vai conseguir identificar ali a sua doença, né? Se está cumpridos os requisitos e não vai poder conceder esse benefício. Então, fique atento. Na hora que o médico estiver preenchendo ali esse atestado, você fica de olho para ver se ele vai atender todos os requisitos para o seu benefício ser concedido futuramente. Mas, infelizmente, vão ter situações que o benefício vai ser indeferido
ou a sua data estimada de recuperação, né, o tempo estimado de afastamento, vai superar 180 dias. E nesse caso, o que vai acontecer? A portaria fala: quando não for possível a concessão por meio da análise documental, por não cumprimento dos requisitos estabelecidos, ou quando o repouso necessário for superior a 180 dias, o segurado poderá agendar um exame médico pericial presencial. Então, quando o seu benefício for indeferido, ou o tempo de recuperação seja superior a 180 dias, aí não vai ter escapatória. Você vai precisar agendar uma perícia médica. E no caso, se você já recebeu esse benefício, né, o auxílio-doença com base na análise documental, e acabou o período, né, já foi cessado o benefício, para você pedir uma prorrogação, ou seja, para que esse auxílio-doença você continue recebendo, não vai ser possível você receber por meio dessa nova análise documental. Você vai precisar passar por uma perícia médica. Então, a prorrogação, ela exige que você passe por uma perícia médica do INSS. E se você que está me assistindo, ou você tem um familiar que está esperando uma perícia que já foi agendada, e aí, será que você vai poder usar desse benefício, dessa concessão, somente pela análise documental? Vamos ver. O segurado que já tiver um exame médico pericial agendado poderá optar pelo procedimento documental, desde que a data de agendamento da perícia presencial seja superior a 30 dias da data do requerimento. Então, se passou 30 dias, não teve a perícia médica, você pode sim fazer esse requerimento com base na análise documental. Isso por quê? Porque se já passou um mês e a sua perícia ainda não foi feita, é sinal de que já está demorando, é sinal de que você vai entrar lá para o fim da fila para poder passar pela perícia do INSS. Então, por isso que eles dão esse prazo aí de 30 dias. E se passou 30 dias, você já consegue fazer esse requerimento do auxílio-doença com base na análise documental. Outra mudança trazida pela portaria é que os benefícios que dependam de perícias médicas externas, ou seja, aquelas que é feita em domicílio ou as que são feitas nos hospitais, e também os que decorram de cumprimento de decisões judiciais, também poderão ser concedidos por meio da análise documental. Essa portaria, a gente vê que, comparando com a anterior, ela trouxe sim melhorias, né? Ela trouxe uma extensão do prazo para você receber o benefício, que antes era 90 dias, agora é 180. Você não precisa esperar 30 dias para fazer um novo requerimento se o seu benefício for negado. Agora você só precisa esperar 15 dias. Mas ainda assim, tem muitos pontos negativos que eu vou analisar com você agora, com base na análise de especialistas da área, né? Agora a gente vai ver por que desagradou. Os servidores administrativos do INSS e os peritos médicos já podem aderir ao programa de enfrentamento à fila de previdência social, que pagará bônus por produtividade. A medida, no entanto, é criticada por representantes dos profissionais. Então, em resumo, o que acontece? Eles vão receber esse bônus por produtividade. Então, quanto mais requerimentos eles analisarem, mais bônus eles vão receber. Então, você acha que eles vão se preocupar em analisar certinho aquele requerimento? Será que eles não vão analisar de uma forma mais superficial, já que quanto mais eles analisarem, mais eles vão receber? Pode ser que a carga de negativas, de indeferimento, seja muito grande. Então, o governo ele pode até ter tido uma boa intenção de melhorar esse problema que muitos segurados estavam enfrentando. Mas, por outro lado, às vezes a negativa, o indeferimento vai ser muito grande, mas isso a gente vai ver com o tempo. Os peritos médicos chamam as medidas de ataque à carreira. Como se quer reduzir a fila com um programa de bônus que reduz pela metade o valor de cada perícia e limita a capacidade operacional apenas aos finais de semana e feriados, períodos em que usualmente a Dataprev realiza manutenções em seus sistemas, diz Francisco Eduardo Cardoso Alves, o vice-presidente da Associação Nacional de Médicos e Peritos. Segundo ele, o perito que aceitar participar irá pagar para trabalhar. A categoria também é contra a concessão de auxílio por meio de perícia documental, sem exame presencial. Por causa disso, a adesão ao novo programa será mínima. Então, vocês viram que os próprios peritos médicos, eles
não estão vendo com bons olhos essa nova medida do governo. Vocês viram que eles poderão aderir ou não. Então, por mais que seja vantajoso essas novas regras para a classe dos peritos médicos, isso não vai adiantar. Mas está aqui, essas são as últimas novidades dos benefícios previdenciários do INSS. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com aquela pessoa que precisa saber dessas novidades. E não deixe de curtir esse vídeo para o YouTube reconhecer que esse conteúdo é relevante e precisa chegar nas pessoas certas. Se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui semanalmente. Até o próximo, fiquem com Deus!